Olá, alunos! Vamos para a resolução de mais uma questão de informática para concurso, como sempre, atento na leitura da questão. Vamos comigo lá. Quanto ao uso de operadores em fórmulas em Microsoft Excel, assinale a opção correta. Letra A. O símbolo menor seguido do símbolo maior significa exponenciação? Bem, vamos verificar isso então, alternativa por alternativa. O símbolo menor seguido do sinal maior dentro do Excel não significa exponenciação. Exponenciação é indicado pelo acento circunflexo. Por exemplo, acompanha comigo. Se eu colocar no Excel igual a 1 que vale 2, acento circunflexo B1, acento circunflexo B1 que vale 3, se A1 vale 2 e B1 vale 3, quando eu coloco A1 acento circunflexo B1, eu estou dizendo que o que vem antes do acento circunflexo é a base e o que vem depois do acento circunflexo é o expoente. Portanto, A1 acento circunflexo B1 quer dizer 2, que é A1, no expoente 3, que é B1. É 2 no expoente 3. O que vem antes do acento circunflexo é a base e o que vem depois é o expoente. E quanto é 2 no expoente 3? Bem, 2 multiplicado por 2 é 4. Multiplicado por 2 é 8. Então, quando eu der Enter, a resposta tem que ser 8. Então, quando a gente pega a questão, a letra A está incorreta, porque disse que o sinal menor seguido do sinal maior significa exponenciação. E não, isso é o indicativo do acento circunflexo. Agora, o que significa o sinal menor seguido do sinal maior dentro do Excel? Significa diferença. Em funções lógicas que analisam se algo é verdadeiro ou falso, que um teste lógico seria verdadeiro ou falso, se aparecer o sinal menor seguido do sinal maior, isso significa, então, diferente. É como se fosse o diferente da matemática. Errado a letra A. Letra B, porcentagem. Errado, esse símbolo não identifica porcentagem. Vamos mostrar como é identificado o símbolo de porcentagem. Como vocês já devem saber, é claro. Se eu digitar igual 10% e der Enter, vai aparecer 0,1. Mas por que 0,1, professor? Porque quando tu botou 10% igual dentro de uma fórmula, observa, tem que ser dentro de uma fórmula. Quando tu bota igual 10% dentro de uma fórmula, ele entende que aquele é um valor que está representando porcentagem. Então, se agora eu clicar no botão estilo de porcentagem, lá da guia página inicial, aqui do meu Excel 2010, e clicar no botão estilo de porcentagem, aí de fato aparece 10%. Isso significa dizer que se tu formatar antes uma célula, vamos fazer o seguinte, ó, antes de digitar igual 10%, eu primeiro vou formatar esta célula para porcentagem. Primeiro eu formato para porcentagem e depois eu digito igual 10%. Aí, de fato, já aparece 10% direto, certo? Então, o símbolo que indica porcentagem, como o próprio nome já diz, como a própria simbologia tradicional já diz, é o símbolo de porcentagem. Sim, esse representa a porcentagem. Então, errado a letra B. A letra C disse que aquele símbolo do jogo da velha significa concatenação. Errado, esse símbolo identifica uma mensagem de erro e pode ser associado também à falta de espaço para mostrar uma sequência de dígitos dentro de uma célula. Mas vamos verificar isso na prática como funciona. Deixa eu só voltar aqui ao padrão original. Por exemplo, se eu digitar uma função que não existe, eu boto igual som, e a função som não existe, a 1 ponto e vírgula B1. Como não existe essa função som, ele vai botar lá, jogo da velha nome, perguntando que nome é esse. Isso é uma mensagem de erro. Então, quando tu visualiza o símbolo do sustenido associado a uma mensagem, é o indicativo de que ali existe uma mensagem de erro na célula. Como no meu caso, eu digitei o nome de uma função que não existe, apareceu então o sustenido. Agora, se eu botar o nome da função que existe, por exemplo, igual soma, soma existe, aí eu dou Enter, ele dá o resultado. Então, aquele símbolo do jogo da velha, voltando, significa uma mensagem de erro. Algum erro ocorreu. Ou, se aparecer uma sequência de sustenidos, uma sequência de jogo da velha, é um indicativo de que não há espaço na célula para exibir todo o conteúdo que está sendo mostrado, né? Bem, a letra D indicou o cifrão, dizendo que é valorização. Não, o cifrão é o indicativo do que chamamos de referência absoluta. Quando eu coloco uma fórmula igual cifrão A, cifrão 1,
Isso é uma fórmula com referências absolutas. Quando eu der Enter, ele mostrou 2, que é o resultado da célula 1. Se agora eu copiar essa fórmula para outra célula, por exemplo, vou aplicar o Ctrl C e ao lado o Ctrl V, continuou sendo 2, porque fórmulas com referências absolutas, aquelas que têm cifrão, não se alteram na cópia. Mas agora, se eu fizer esta mesma fórmula, tirando o cifrão, só colocar igual a 1, também vai dar 2. Mas quando eu aplicar o comando Ctrl C, o copiar, e ao lado o comando Ctrl V, virou 3, porque fórmulas com referências relativas se alteram de acordo com o deslocamento de coluna ou linha. Então, onde eu tinha A1, quando eu copiei e colei, virou B1. Isto é, a letra D dizia que o cifrão indica valorização. Não, o cifrão significa o que nós chamamos de referências absolutas. E ele pode também aparecer em referências mistas. E, finalmente, a letra E, dizendo que esse sinal, o E comercial, significa a conexão de duas sequências de texto. E aí está certo. Conectar duas sequências de texto é a função desse E comercial e é o que chamamos de concatenação. Então, esse símbolo do E comercial significa concatenação. Eu vou mostrar para ti como é que funciona. Exemplo, ó. Eu vou colocar aqui, ó, AU, e ali na célula, vamos escolher numa outra célula aqui abaixo, B2, eu vou botar LAS. Então, eu tenho na célula A1, AU, e na célula B2, LAS. Se eu digitar igual a 1, que é AU, e aí eu boto esse E comercial que ele pediu ali na letra E de Equador para a questão. Eu boto esse símbolozinho do E comercial e coloco B2, o que ele vai fazer? A1 vale AU, B2 vale LAS. Como esse sinal, esse E comercial, ele concatena, ele vai unir esses textos, quando eu der Enter vai aparecer aulas no lugar, porque ele uniu o texto AU e o texto LAS, e aí ficou aulas como resultado. Portanto, a letra E está correta, porque disse que é a conexão de duas sequências de texto. Perfeito indicativo teórico aí para a nossa letra E de Equador nesta prova da ESAF. Então, vou marcar essa como a correta, certo? Isso também pode aparecer em prova como sendo o símbolo de concatenação. Então, ele pode, numa outra prova, indicar que esse E comercial significa concatenação. Isso está correto aqui dentro do nosso Excel. Certo, pessoal? Até a próxima aula. Bons estudos!